Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Essa notícia agora, os astronautas da Estação Espacial Internacional tiveram que se esconder de uma das erupções solares mais fortes da história. Eles foram para uma espécie de bunker depois de um clarão, isso na quarta-feira passada. Nesses episódios, o Sol emite partículas de energia tão poderosas que são capazes, inclusive, de perfurar o revestimento das naves. Elas têm um poder equivalente a 1 bilhão de bombas de hidrogênio. Que medo, hein? Isso lá no espaço. Aqui na Terra, elas afetam principalmente a comunicação via satélite, os rádios e os sistemas de GPS. Essa explosão solar de quarta-feira agora foi a mais forte em 12 anos. E tem mais notícia espacial por aqui. A NASA iniciou a etapa final de uma das missões mais bem-sucedidas no espaço. É a da sonda Cassini, que já está posicionada para o mergulho final da missão em direção aos anéis de Saturno. Na sexta-feira, quando chegar à atmosfera do planeta, essa nave vai se despedaçar. Mas valeu! Em 20 anos no espaço, a Cassini fez mais de 400 mil imagens. Há 13 anos, estuda Saturno e descobriu 6 luas do planeta. E o Irma perdeu a força, isso depois de deixar mais de 40 mortos no Caribe e nos Estados Unidos. Na Flórida, mais da metade da população está sem energia. A tempestade, agora não é mais furacão, é uma tempestade, seguiu rumo aos estados da Geórgia e do Alabama. A tempestade tropical Irma chegou ontem à noite ao estado da Geórgia e trouxe ventos fortes, chuva e alagamento. Os efeitos também foram sentidos na Carolina do Sul. Charleston entrou em estado de emergência por causa das enchentes. Ainda na Flórida, a chuva deixou boa parte de Jacksonville debaixo d'água. Mas a região mais afetada foi Florida Keys, onde o Irma chegou no domingo ainda como furacão categoria 4. Aqui em Miami, 24 horas depois da passagem do furacão Irma, alguns bairros que receberam ordens da prefeitura para serem esvaziados continuam fechados, inclusive para os moradores. É o caso desse aqui, Miami Beach. As únicas pessoas que estão aqui hoje são aquelas que desafiaram essa ordem. Os danos por aqui foram menores do que se imaginava e, mesmo assim, impressionantes. Ilana encarou o furacão por aqui mesmo. Disse que se sentia mais segura na casa de uma amiga que foi construída para ser a prova de furacões. Ela diz que foi um bom teste e funcionou. Na maior parte da cidade, a água já baixou, mas a devastação causada pelo vento criou cenários desoladores, nas ruas e no mar. Amanda e a família dela nunca tinham passado por um furacão antes. Aqui estava completamente cheio de água até os prédios. A gente passeia aqui com eles todos os finais de semana e você passar por uma sensação de que parece que vai morrer, parece que amanhã não vai acontecer. A maior dificuldade no momento é a falta de energia. Em toda a Flórida, mais de 7 milhões de residências estão sem luz, um problema que atinge mais de 60% do estado. Segundo as primeiras estimativas, os prejuízos na Flórida passam dos 50 bilhões de dólares. Ontem, 10 mil voos foram cancelados. Hoje, os principais aeroportos do estado começam a operar parcialmente. Os parques temáticos de Orlando também devem abrir nesta terça-feira, depois de 2 dias fechados. A previsão é que, ao longo do dia, a depressão tropical avance para o Alabama e o Tennessee. 65 brasileiros estão em ilhas do Caribe que foram atingidas pelo furacão Irma e ainda não conseguiram voltar aqui para o Brasil. Um avião da Força Aérea deve decolar hoje de Nova York para resgatar os brasileiros, Glória. Pois é, mas não está tão fácil assim, né, Chico e Ana? Esse resgate vai depender das condições do tempo na região e da situação do aeroporto na área mais atingida pelo furacão. E as famílias desses brasileiros sofrem aqui no Brasil, né, claro, com a falta de notícias, como mostra a repórter Elaine Basti. A médica Mariana Fischer está grávida e foi com o marido e a filha de 3 anos passear em São Martinho, no Caribe. Foi surpreendida pelo furacão. Foi horrível, a ilha está completamente destruída, não sobrou nada. Graças a Deus com a gente não aconteceu nada, a gente está bem, ninguém se machucou. Depois disso, os parentes ficaram 3 dias sem receber notícias. A família o tempo todo reunida e se comunicando e falando, mas o ruim é que ninguém tem uma informação muito precisa para dar, né? Então é
um mar de angústia. Só ontem, os parentes no Rio Grande do Sul ficaram sabendo que a médica, o marido e a filha embarcaram num avião da aeronáutica francesa para a ilha de Martinica. Estão num hotel, bem alimentados, mas não sabem como vão voltar ao Brasil. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, 65 brasileiros estão nas ilhas do Caribe atingidas pelo furacão. 32 em São Martinho, uma ilha dividida entre a Holanda e a França. 11 nas ilhas britânicas de Turcas e Caicos. E 22 na de Tortola. O Itamaraty diz que entrou em contato com esses países para saber como estava o plano de socorro. E um avião da FAB deve ir hoje resgatar os brasileiros em São Martinho. Mas isso vai depender das condições do aeroporto e da meteorologia. Os brasileiros que estavam na Flórida também passaram sufoco. Estas imagens foram gravadas ontem pela Tatiana, que foi para os Estados Unidos fazer um curso de inglês. Nós falamos com ela por Skype. Mas eu fiz 10 dias de curso, porque aí com a notícia a escola fechou as portas e tem previsão de volta na quarta-feira. Mas ainda também não é certeza, porque a cidade está sem luz até agora. Ela decidiu escapar da rota do Irma com uma família de amigos. Saíram de São Petersburgo, na Flórida, e seguiram para o norte. Dormiram uma madrugada no carro, já no estado da Geórgia, e acabaram se hospedando em Newnan. Dá medo, né? Eu tenho uma filha de 5 anos, Elaine. Então, acho que o que eu mais penso é nela. Nós falamos por telefone com a Cristina, que está em uma casa alugada por temporada em Orlando, na Flórida. O vento atrapalhou muito a ligação. Vocês estão abastecidos de comida aí? Estão conseguindo comprar coisas no mercado para se abastecer na casa? A gente está abastecido, mas assim, como a gente não tem luz, não dá para você fazer um arroz, uma coisa para criança, você está incomodando um pouco, né? Aqui em São Paulo, é claro que a família está preocupada. O Caio é sobrinho da Cristina, mas ele conhece muito mais gente que está lá na casa, né, Caio? Exatamente. A gente ficou muito preocupado, né? Porque toda a nossa família praticamente está lá. Tem irmão, sobrinho, mãe, amigo de irmão, cunhado, sogro do meu irmão. Então, assim, tem muita gente no lugar e é um lugar que hoje está muito perigoso, né? Agora, acho que o pior já passou, né? E eles estão esperançosos aí que vão conseguir curtir o restante da viagem. Tomara, né? O Itamaraty diz que está em contato com o governo britânico para retirar os brasileiros que estão em Tortola, porque o aeroporto não permite aterrissagens depois da passagem do furacão. Chico e Ana Paula. Agora é ter paciência, né? Obrigada, Glória. Agora a gente fala da previsão do tempo, então vamos chamar a Isabela Camargo para falar como é que ficam as temperaturas aqui no Rio. Está muito quente, viu, Isabela? Bom dia. Oi, Chico. Bom dia para você, para Ana Paula também. Bom dia a todos. Você sabe que o fim do inverno é bem quente mesmo, né? Nós tivemos dias e até semanas bem frias no Centro-Sul, mas nós já estamos a 10 dias da primavera. E aí a atmosfera já vai sentindo os efeitos da aproximação da nova estação. Não está amanhecendo mais cedo? São alguns minutinhos, mas fazem muita diferença. E aí, com isso, o calor também vai aumentando. Mais tarde, as temperaturas mesmo podem chegar até os 35 graus. Vamos ver onde. Boa Vista, Rio Branco, Belém, Goiânia, Campo Grande e Rio de Janeiro. 39 graus para quem? Quem estiver em Palmas e também em Cuiabá. 38 em Teresina, 30 em São Paulo e 20 em Porto Alegre. Agora, de todas essas capitais, as que mais chamaram a nossa atenção por estarem aí acima da média da temperatura de setembro são Rio de Janeiro, veja só, normalmente em setembro, né, a média é de 25 graus, mas a previsão para hoje é de 35, ou seja, diferença de 10 graus. Curitiba, 6 graus. Cuiabá, a média é muito alta, 34 graus. Mesmo assim, diferença de 5 graus, a mesma aí de São Paulo. Chico e Ana, diferenças aí por todo o Brasil, mas vocês no Rio bateram todas, hein? E com calorão, 35 de máxima, muito, muito bom. Assim que a gente gosta, Isabela. Pronto. E a chuva? Por onde que foi? Tá andando agora, hein? A chuva, Ana, continua nas bordas do país. Vamos dar uma olhada aqui na faixa leste do Nordeste. A gente tem previsão, mais uma vez, do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Nessa mesma região, eu aproveito para dar esse aviso aqui da Marinha de ressaca entre Ilhéus, na Bahia, e Tamandaré, em Pernambuco, ondas de até 2,5 metros. No Espírito Santo, Vitória, por exemplo, está com chuva desde cedo e vai ser aquele chove para o dia todo. Na região norte, as pancadas de chuva vão aqui do norte do Pará até o oeste de Mato
Mato Grosso, pegando o centro-oeste, e aqui no sul de Mato Grosso do Sul, pegando o oeste do Paraná, Santa Catarina, até a região central do Rio Grande do Sul. Veja que aqui no sul do Rio Grande do Sul o tempo fica firme, mas amanhã o tempo muda de novo. Inclusive, nós temos previsão de chuva forte, com raios no sul gaúcho, e especialmente aí nas cidades que fazem fronteira com o Uruguai. Já fica o alerta aqui do Bom Dia Brasil, Chico e Ana, para chuva volumosa já a partir das primeiras horas do dia. Tá dado o aviso. Obrigada, viu, Isabela? Até amanhã. Até. Espécie de bunker depois de um clarão, isso na quarta-feira passada. Nesses episódios, o Sol emite partículas de energia tão poderosas que são capazes, inclusive, de perfurar o revestimento das naves. Elas têm um poder equivalente a 1 bilhão de bombas de hidrogênio. Que medo, hein? Isso lá no espaço. Aqui na Terra, elas afetam principalmente a comunicação via satélite, os rádios e os sistemas de GPS. Essa explosão solar de quarta-feira agora foi a mais forte em 12 anos. E tem mais notícia espacial por aqui. A NASA iniciou a etapa final de uma das missões mais bem-sucedidas no espaço. É a da sonda Cassini, que já está posicionada para o mergulho final da missão em direção aos anéis de Saturno. Na sexta-feira, quando chegar à atmosfera do planeta, essa nave vai se despedaçar. Mas valeu! Em 20 anos no espaço, a Cassini fez mais de 400 mil imagens. Há 13 anos, estuda Saturno e descobriu 6 luas do planeta. E o Irma perdeu a força, isso depois de deixar mais de 40 mortos no Caribe e nos Estados Unidos. Na Flórida, mais da metade da população está sem energia. A tempestade, agora não é mais furacão, é uma tempestade, seguiu rumo aos estados da Geórgia e do Alabama. A tempestade tropical Irma chegou ontem à noite ao estado da Geórgia e trouxe ventos fortes, chuva e alagamento. Os efeitos também foram sentidos na Carolina do Sul. Charleston entrou em estado de emergência por causa das enchentes. Ainda na Flórida, a chuva deixou boa parte de Jacksonville debaixo d'água. Mas a região mais afetada foi Florida Keys, onde o Irma chegou no domingo ainda como furacão categoria 4. Aqui em Miami, 24 horas depois da passagem do furacão Irma, alguns bairros que receberam ordens da prefeitura para serem esvaziados continuam fechados, inclusive para os moradores. É o caso desse aqui, Miami Beach. As únicas pessoas que estão aqui hoje são aquelas que desafiaram essa ordem. Os danos por aqui foram menores do que se imaginava e, mesmo assim, impressionantes. Ilana encarou o furacão por aqui mesmo. Disse que se sentia mais segura na casa de uma amiga que foi construída para ser a prova de furacões. Ela diz que foi um bom teste e funcionou. Na maior parte da cidade, a água já baixou, mas a devastação causada pelo vento criou cenários desoladores, nas ruas e no mar. Amanda e a família dela nunca tinham passado por um furacão antes. Aqui estava completamente cheio de água até os prédios. A gente passeia aqui com eles todos os finais de semana e você passar por uma sensação de que parece que vai morrer, parece que amanhã não vai acontecer. A maior dificuldade no momento é a falta de energia. Com a Cristina, que está em uma casa alugada por temporada em Orlando, na Flórida. O vento atrapalhou muito a ligação. Vocês estão abastecidos de comida aí? Estão conseguindo comprar coisas no mercado para se abastecer na casa? A gente está abastecido, mas assim, como a gente não tem luz, não dá para você fazer um arroz, uma coisa para criança, você está incomodando um pouco, né? Aqui em São Paulo, é claro que a família está preocupada. O Caio é sobrinho da Cristina, mas ele conhece muito mais gente que está lá na casa, né, Caio? Exatamente. A gente ficou muito preocupado, né? Porque toda a nossa família praticamente está lá. Tem irmão, sobrinho, mãe, amigo de irmão, cunhado, sogro do meu irmão. Então, assim, tem muita gente no lugar e é um lugar que hoje está muito perigoso, né? Agora, acho que o pior já passou, né? E eles estão esperançosos aí que vão conseguir curtir o restante da viagem. Tomara, né? O Itamaraty diz que está em contato com o governo britânico para retirar os brasileiros que estão em Tortola, porque o aeroporto não permite aterrissagens depois da passagem do furacão. Chico e Ana Paula. Agora é ter paciência, né? Obrigada, Glória. Agora de falar da previsão do tempo, então vamos chamar a Isabela Camargo para falar como é que ficam as temperaturas aqui no Rio. Está muito quente, viu, Isabela? Bom dia. Oi, Chico. Bom dia para você, para Ana Paula também. Bom dia a todos. Você sabe que o fim do inverno é bem quente mesmo, né?
Nós tivemos dias e até semanas bem frias no Centro-Sul, mas nós já estamos a 10 dias da primavera. E aí a atmosfera já vai sentindo os efeitos da aproximação da nova estação. Não está amanhecendo mais cedo? São alguns minutinhos, mas fazem muita diferença. E aí com isso, o calor também vai aumentando. Mais tarde, as temperaturas mesmo podem chegar até os 35 graus. Vamos ver onde. Boa Vista, Rio Branco, Belém, Goiânia, Campo Grande e Rio de Janeiro. 39 graus para quem? Quem estiver em Palmas e também em Cuiabá. 38 em Teresina, 30 em São Paulo e 20 em Porto Alegre. Agora, de todas essas capitais, as que mais chamaram a nossa atenção por estarem aí acima da média da temperatura de setembro são Rio de Janeiro, veja só, normalmente em setembro, né, a média é de 25 graus, mas a previsão para hoje é de 35, ou seja, diferença de 10 graus. Curitiba, 6 graus. Cuiabá, a média é muito alta, 34 graus. Mesmo assim, diferença de 5 graus, a mesma aí de São Paulo. Chico e Ana, diferenças aí por todo o Brasil, mas vocês no Rio bateram todas, hein? E com calorão, 35 de máxima, muito, muito bom. Assim que a gente gosta, Isabela. Pronto. E a chuva? Por onde que foi? Tá andando agora, hein? A chuva, Ana, continua nas bordas do país. Vamos dar uma olhada aqui na faixa leste do Nordeste. A gente tem previsão, mais uma vez, do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Nessa mesma região, eu aproveito para dar esse aviso aqui da Marinha de ressaca entre Ilhéus, na Bahia, e Tamandaré, em Pernambuco. Nas ruas e no mar. Amanda e a família dela nunca tinham passado por um furacão antes. Aqui estava completamente cheio de água até os prédios. A gente passeia aqui com eles todos os finais de semana e você passar por uma sensação de que parece que vai morrer, parece que amanhã não vai acontecer. A maior dificuldade no momento é a falta de energia. Em toda a Flórida, mais de 7 milhões de residências estão sem luz, um problema que atinge mais de 60% do estado. Segundo as primeiras estimativas, os prejuízos na Flórida passam dos 50 bilhões de dólares. Ontem, 10 mil voos foram cancelados. Hoje, os principais aeroportos do estado começam a operar parcialmente. Os parques temáticos de Orlando também devem abrir nesta terça-feira, depois de 2 dias fechados. A previsão é que, ao longo do dia, a depressão tropical avance para o Alabama e o Tennessee. 65 brasileiros estão em ilhas do Caribe que foram atingidas pelo furacão Irma e ainda não conseguiram voltar aqui para o Brasil. Um avião da Força Aérea deve decolar hoje de Nova York para resgatar os brasileiros, Glória. Pois é, mas não está tão fácil assim, né, Chico e Ana? Esse resgate vai depender das condições do tempo na região e da situação do aeroporto na área mais atingida pelo furacão. E as famílias desses brasileiros sofrem aqui no Brasil, né, claro, com a falta de notícias, como mostra a repórter Elaine Basti. A médica Mariana Fischer está grávida e foi com o marido e a filha de 3 anos passear em São Martinho, no Caribe. Foi surpreendida pelo furacão. Foi horrível, a ilha está completamente destruída, não sobrou nada. Graças a Deus com a gente não aconteceu nada, a gente está bem, ninguém se machucou. Depois disso, os parentes ficaram 3 dias sem receber notícias. A família o tempo todo reunida e se comunicando e falando, mas o ruim é que ninguém tem uma informação muito precisa para dar, né? Então é um mar de angústia. Só ontem, os parentes no Rio Grande do Sul ficaram sabendo que a médica, o marido e a filha embarcaram num avião da Aeronáutica Francesa para a ilha de Martinica. Estão num hotel, bem alimentados, mas não sabem como vão voltar ao Brasil. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, 65 brasileiros estão nas ilhas do Caribe atingidas pelo furacão. 32 em São Martinho, uma ilha dividida entre a Holanda e a França. 11 nas ilhas britânicas de Turcas e Caicos. E 22 na de Tortola. O Itamaraty diz que entrou em contato com esses países para saber como estava o plano de socorro. E um avião da FAB deve ir hoje resgatar os brasileiros em São Martinho. Mas isso vai depender das condições do aeroporto e da meteorologia. Os brasileiros que estavam na Flórida também passaram sufoco. Estas imagens foram gravadas ontem pela Tatiana, que foi para os... Por favor, nos ajude deixando seu gostei no